Muito bem, Robertinho. Vamos encerrar então finalmente essa aula de hoje. Vamos encerrar aqui. Pessoal, a gente viu que as dízimas periódicas, né, elas são racionais. Tudo bem. Então, quando o número aqui está na forma de dízima periódica, fica bem fácil a gente ter uma, uma clareza desses números decimais, porque são formados após a vírgula, são formados por períodos, ou seja, por números que são ali muito fácil a gente perceber aqui, ó. Então são números que são por aqui por períodos, ó. Repara que as casas decimais são números, vamos supor assim, regulares, ó. Aqui é sempre o 4, né? Aqui também tem aqui essa parte aqui, mas depois dela vem sempre o 4 de forma uniforme. E aqui o período sempre é 13, né? 13, 13. Então as dízimas periódicas são números ali. Na próxima aula a gente vai conseguir transformar elas em frações, portanto, essas dízimas periódicas são números racionais também. O negócio é que quem nunca pegou ali uma calculadora, de repente fez ali uma divisão e viu que deu um número decimal totalmente estranho, né? Louco, com casas decimais totalmente irregulares, que não são repetidas, que não são períodos, como a gente viu aí no exemplo D. Tá? Essas são as dízimas chamadas não periódicas. Então, existem outras situações, né? Ou seja, outros números decimais não exatos que têm um comportamento totalmente irregular. E esses números eu não consigo transformá-los em frações, né? Então isso quebra a definição de números racionais, porque um número só pode ser racional se eu puder transformá-lo em fração. E isso eu não consigo fazer com essas dízimas que não são periódicas, né? Então a gente sabe que esses números eles existem, né? A gente já viu ali que quando a gente pega números quebrados, quando a gente pega uma divisão ali na calculadora e vê o raiz de 2, né? O próprio raiz de 2, se a gente pegar o raiz de 2 e colocar ele na calculadora, a gente vai perceber que ele vai dar aí um número também astronômico, né? Então você percebe que essa dízima aí ela não é periódica. Claro, ela existe, né? Mas eu não consigo transformar esse número numa fração, né? Tipo também o π, se você pegar o π, que é um número bastante conhecido, né? Que na geometria seria então a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Você vai ver, se você colocar também na sua calculadora e ver ali o valor do π, você vai ver que vai dar 3,141592 e assim por diante. Também é uma dízima que não é periódica, portanto também não posso transformar em uma fração. Então perceba que os números decimais não exatos, os não periódicos, eles são números que existem na natureza, mas que não são comportados, não são recepcionados pelo conjunto dos números racionais. Logo, o homem se sentiu obrigado em encontrar ou criar um outro conjunto à parte, que não os racionais, que pudesse entrar esse conjunto aí, esses números não periódicos. Se a gente pegar aqui um conjunto maior, um conjunto aqui, universo maior aqui, ó, grandão. Pronto. Se eu pegar aqui então um conjunto bem maior, que eu vou representar aqui por esse retângulo, vai ser então, por enquanto, nosso conjunto universo. A gente vai dizer então que o conjunto dos números irracionais, cujo símbolo vai ser esse i aqui meio doidão, ó. Pronto, esse i aqui quer dizer conjunto dos números irracionais. Ele vai ser um conjunto então à parte. Então o conjunto i, ele é um conjunto à parte, ele está fora desses aqui, ó. Nós temos então
o I de um lado e o conjunto Q de um lado e o conjunto I do outro lado. São, então, heterogêneos, vamos supor assim, né? Eles não se misturam, eles não se dão. A gente vai definir aqui, então, o conjunto dos números irracionais do nosso quarto conjuntos numéricos, tá? Como sendo, então, esse conjunto que tem o símbolo, aquele I, formado por todos os... Coloquei aqui alguns exemplos, né? Formado por todos os números que são dízimas não periódicas. Então, a gente já comentou ali sobre o raiz de 2 e sobre o π, né? A gente já comentou aqui sobre o raiz de 2 e sobre o π. Temos aí outros exemplos. Aqui o número de ouro, né? Também temos aqui o neperiano, o número neperiano. Então, esses dois vocês depois podem pesquisar aí na internet, que são números também irracionais. Assim também como todos os outros em que nós tivermos a raiz não exatas. Então, se você tiver uma operação em que um dos elementos é irracional, o resultado dessa operação também vai gerar um número irracional. Só coloquei ali alguns exemplos, depois vocês dão ali uma pesquisada de outros exemplos. Tá bom, pessoal? Ok, então agora vamos pegar o conjunto maior ali que reúne todo mundo. Então, até então, a gente falou ali dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Esses aqui formaram tudo por um grupo só, né? Formaram só por um grupo só. E depois mais os irracionais, todo mundo reunido só no conjunto, vão se chamar o conjunto maior lá, sim, conjunto dos números reais, que vai ser então, pessoal, aquele conjunto maiorzão que a gente colocou ali no nosso rascunho. Vamos chamar aqui de R, né? Conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, até então, pessoal, ele vai ser o nosso conjunto universo, né? Vai ser o nosso conjunto maiorzão aqui. Ele vai conter todo mundo, tanto os racionais quanto os irracionais. Se a gente for escrever aqui agora, a gente vai ver então que todos os conjuntos, até então aqui, os naturais, os inteiros e os racionais, todos eles vão estar dentro do conjunto dos números reais, né? Ele é um número, ele é o conjunto maior até então, tá bom? Então, perceba que os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros, por sua vez, estão dentro dos racionais e, por sua vez, os racionais estão dentro dos reais. Eu posso me dizer que, se eu pegar todo mundo que tiver no conjunto dos racionais e unir com todo mundo que tiver dentro do conjunto dos irracionais, eu vou ter como resposta o conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais é a união, é a reunião de todos eles, racionais e irracionais. Claro, pessoal, se eu estou falando de racionais, consequentemente, eu estou falando dos naturais e dos inteiros. Então, quando eu falar racionais, você apanha todo mundo ali, natural e inteiro, tá bom? Então, vamos pegar essas informações que a gente rabiscou aqui e vamos formalizar elas lá na nossa definição do conjunto dos números reais. Vamos colocar lá então? O diagrama a gente já rabiscou lá no nosso rascunho e também essa conclusão bem aqui a gente também comentou lá no nosso rascunho. Tá bom, pessoal? Com isso a gente fecha essa aula aqui de conjuntos numéricos. Depois eu quero que vocês revejam os vídeos, né? Foram em 4 partes. E também logo depois fizesse a questão número 1 e a questão número 4 aí da lista 2. A questão número 1 é só para você colocar V ou F, só V ou F pode ser aí mesmo do lado das opções. E na quarta questão é meramente você marcar, só para marcar, tá bom? Façam lá, Robertinho. Por hoje é só. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.